dia, eu sou o Thiago Vicente, nós estamos aqui ao vivo no Instagram e no Facebook para mais um dia da nossa live. Nós somos do canal Mensagem Diária e nós queremos trazer todos os dias uma mensagem de fé, esperança e amor para você, para o seu coração. Antes de mais nada, quero convidar você a estar sempre compartilhando, curtindo os nossos vídeos. Por isso, clica aí embaixo do vídeo, você que está no Facebook, no Instagram, clica aí nesse botão de compartilhar, deixa um joinha, deixa um coraçãozinho, e tudo isso vai cooperar para que a gente possa estar levando essa palavra de Deus para outras pessoas. É a forma que nós temos para evangelizar, para levar as boas novas do Evangelho nesses dias. Nós queremos, nosso papel é trazer a mensagem para você. E cremos que da mesma forma que você recebe essa bênção, você vai receber essa bênção para compartilhar com outras pessoas. E nós estamos falando sobre vencer a crise, superando a crise, dando a volta por cima da crise, passos práticos para isso. Eu quero continuar falando com você sobre isso, acho que é oportuno. Os princípios de Deus, os princípios do reino que nós estamos aprendendo nesses dias. Portanto, para você que não assistiu às mensagens anteriores, nós temos no nosso canal do YouTube uma playlist com as lives do Instagram. Você pode entrar lá, entra no YouTube, coloca Mensagem Diária, Thiago Vicente, THI, e aí então você vai encontrar o nosso canal, se inscreva lá e ative as notificações. O desafio para você é passar o que nós estamos falando para outras pessoas. E no dia de hoje, eu gostaria de falar: uma crise coopera para o bem? Uma crise coopera para o bem. Vamos orar primeiro? Vamos agradecer a Deus por mais um dia. Nós te agradecemos, ó Deus, ó Pai. O Senhor é o nosso Pai nosso. Santo é o teu nome. E é o Senhor que nos dá o pão nosso de cada dia. Que assim nós possamos entender que isso acontece para que venha o teu reino e para que seja feita a tua vontade. Nós te pedimos nessa manhã, fique aqui conosco, nos abençoando, enviando o teu Espírito. Abençoe cada vida que está assistindo ao vivo, que está assistindo depois. Que seja uma palavra que dê fruto de 30, 60 e 100 por um. E que todo mal que possa cegar e impedir isso, que caia. Abençoe nesse dia. Obrigado, Pai, por mais um dia. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Uma crise coopera para o bem? Romanos 8, do 28 ao 30 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Uma crise coopera para o bem? Bem, segundo o texto de Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então tem que perguntar primeiro: eu amo a Deus? Amar a Deus não é só dizer que ama, mas amar a Deus, como a Bíblia diz, Jesus diz: aquele que me ama guarda as minhas palavras. Portanto, se eu amo a Deus, eu guardo as palavras de Jesus, eu procuro viver e medito nela dia e noite, e coloquei o reino de Deus, o reino dos céus, na prioridade da minha vida,
como nós dissemos ontem na mensagem do culto, você que não assistiu, você pode entrar lá no nosso canal do YouTube, você vai ver o bumerangue de Deus, a gente fala um pouco sobre isso, e também na outra palavra, preparando-se para pós-crise, nós estamos falando um pouco sobre isso. Entra lá e assiste. Depois nós vamos colocar em pregações também só a mensagem. Mas para você que colocou o reino de Deus em primeiro lugar, você vai entender que tudo vai cooperar para o seu bem. A palavra cooperar no grego ali, sinergel, trabalha junto com. É um colaborador, é um ajudador. Para quê? Para que a gente precisa passar por uma crise? Porque o texto de Romanos 8, no 29 e 30, é que Deus nos predestinou, Deus nos chamou, Deus nos justificou e nos glorificou para ser conforme a imagem do seu Filho mais velho, Jesus. Então, toda e qualquer ação que aconteça na minha, na sua vida, serve para que a gente coopere para se tornar como o nosso irmão mais velho, Jesus. Nós sabemos que pela fé, quando nós aceitamos Jesus, confessamos com a boca e cremos com o coração, nós nascemos de novo, nós nascemos de Deus. E isso acontece pela graça de Deus que nos alcançou e que nós respondemos pela fé. Nós nascemos de Deus, nos tornamos filhos de Deus, porque todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. No entanto, a nossa mente não é formatada. A nossa vontade no que se pensa em agir, Deus não vai nos controlar como fantoches. A gente vai ter que escolher caminhar pelo caminho que Deus já preparou para nós. O que acontece depois que nós nascemos de novo é que o Espírito Santo, ele vai nos conduzir, se assim nós deixarmos, se nós não entristecermos, apagarmos, resistirmos, ignorá-lo e desobedecê-lo. Mas a todos quantos lhe obedecem, Deus dá o Espírito Santo. Então, você vai ter que entender que tudo que acontecer na sua vida, porque sua vida está consagrada a Deus, porque agora você morreu para o pecado, morreu para o mundo, morreu para a sua vontade, é isso que simboliza o batismo. Você morreu para o seu eu e você foi crucificado com Cristo, não só o seu pecado, mas a sua vontade, o seu eu. Agora tudo vai cooperar para o bem na sua vida, para que você se torne como Jesus. Deus não está esperando de mim, de você, um grande resultado, porque muitos dirão naquele dia: olha, Senhor, nós expulsamos demônios, curamos enfermos, ressuscitamos mortos. Ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Quem? Vocês que praticam iniquidade. Então, em primeiro lugar, o que nós precisamos saber é que tudo vai cooperar para que a gente se torne cada dia mais a imagem de Jesus Cristo. Uma pessoa cheia de amor, de paz, de alegria, de benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, longanimidade. Tudo vai cooperar para isso. Isso é o mais importante, isso que é o eterno, isso que nós vamos levar conosco. O resto, nem a roupa do nosso corpo nós vamos levar. Portanto, falando de crise, se tudo coopera para o meu bem, se a crise coopera para o meu bem, a primeira coisa que você tem que entender é que toda crise, já falamos sobre isso, mas eu quero reenfatizar, toda crise é temporária. Deus falou para Noé, lá em Gênesis 8, 22, enquanto a terra durar, tempo de semente e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, nunca cessará. Então, vão haver momentos mais difíceis na vida, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de guerra, tempo de paz, tempo de curar, tempo de adoecer. Nós já falamos sobre isso.
tanto na pregação quanto na mensagem anterior aqui sobre crise. O que você precisa colocar na sua cabeça é que você não pode querer uma solução rápida para a crise. Nós vemos que nós somos impotentes diante da crise no sentido de querer fazer com que ela termine. Assim como a estação do calor e do inverno. Eu gosto do calor, eu gosto do inverno. Não adianta você lutar contra a estação. Você tem que se preparar para ela. Não adianta você, no verão, jogar as roupas fora de inverno, ou no inverno, jogar as roupas fora do verão. Só porque no inverno está fazendo muito frio e você não está aguentando mais, não vai resolver o seu problema. Então, por exemplo, quando uma pessoa toma uma atitude de tirar a sua própria vida, ela está trazendo uma solução rápida, temporária, para um problema temporário. Porque a crise, toda e qualquer crise, ela não é permanente. Ela não vem para ficar para sempre. Ela vem, mas ela passa. Você, como uma pessoa do reino, como já falamos, você entende que o reino dos céus aqui na terra funciona de maneira sazonal. Você não precisa se preocupar quando entra a noite. Você sabe que no outro dia vai nascer o sol. O problema é quando é à noite, a gente está passando mal, alguma dor, e toda dor ela aumenta durante a noite, a gente pensa que aquela noite não vai passar, que a dor não vai embora, porque a gente fica preso naquele momento, naquela circunstância. Então, você tirar a sua vida é uma solução rápida para algo que é sazonal, que é temporário. Imagine se José, quando foi preso e se tornou um escravo e foi vendido pelos irmãos, tivesse se matado ali. Antes de ser vendido para Potifar, quando foi comprado pelos ismaelitas, ou lá em Potifar tivesse se matado, na casa de Potifar, ou na prisão, depois de ter feito o melhor na casa de Potifar, e não se deitado nem com a sua mulher, quando ela o provocou. Então hoje as pessoas são muito fracas, porque nós criamos nossos filhos de uma forma muito mimada, não falamos não impomos limites, e aí as pessoas crescem pessoas fracas, que na primeira dificuldade desistem, no primeiro não da vida desiste, na primeira dificuldade quer tudo fácil, quer tudo esteja à mão, quer tudo aconteça do seu jeito na sua hora. Você nunca vai crescer. Se você não deixar Deus permitir você passar por isso, se você, eu não posso falar com ninguém, porque do jeito que a pessoa falar comigo, eu não vou aguentar. Uma pessoa fraca. Não dá para você se isentar dos problemas. Você está fugindo das responsabilidades. E você está se isentando de crescer. Porque toda e qualquer crise, tudo coopera para o bem. Para quê? Para que você se torne a imagem do irmão mais velho, Jesus. Então, não se preocupe quando o sol se escurece. Você sabe que no outro dia o sol vai nascer. E aí então, a economia do reino é sazonal. Não vai adiantar você andar preocupado e ansioso. Foi isso que Jesus falou em Mateus 6, do 25 ao 34. Ele vai dizer assim: portanto, não se preocupe com a sua vida. O que você vai ter que comer ou beber com o seu corpo, o que você vai vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Olhai para as aves do ar, elas não semeiam nem ceifam, nem armazenam em celeiros. E, no entanto, vosso Pai Celestial as alimenta. Você é muito mais valioso do que elas. Quem de vocês, preocupando-se, pode acrescentar uma única hora à sua vida? E por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios.
Eles não trabalham ou giram. No entanto, eu lhes digo que nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor, estava vestido como um desses. Se é assim que Deus veste a grama do campo, que está aqui hoje e amanhã jogada no fogo, será que ele não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Então não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos correm atrás de todas essas coisas e seu Pai Celestial sabe que você precisa delas. Mas busquem primeiro o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas também. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Cada dia já tem problemas suficientes, ou para cada dia você tem o seu mal. Então, uma crise coopera para o bem? Para uma pessoa do reino, sim. Crises são temporárias, a economia do reino é sazonal. Você não pode usar uma mente pagã, uma mente de pessoas que não conhecem a Deus, que não servem a Deus, que não conhecem o Deus que você conhece, o Yahvé Jireh, o Deus da provisão, e ficar se preocupando e ansioso com tudo isso. Jesus falou aos pagãos que correm atrás dessas coisas. Os pagãos que correm atrás das coisas para a subsistência. Por isso que Jesus nos ensinou a orar, nos dá o pão nosso de cada dia. Então você tem que confiar em Deus. Os pagãos ficam ansiosos, temerosos e deprimidos. Eles entram em pânico, eles não conseguem dormir à noite. Eles não têm quem possam confiar. Mas se você busca o reino do céu e a sua justiça em primeiro lugar, você vai colocar a sua confiança em Deus. Como eu falei na mensagem de ontem, quando você realmente busca o reino de Deus em primeiro lugar, você vai ter um tempo para orar e para colocar suas preocupações em Deus. Você vai ter um tempo para meditar e ver, por exemplo, em Salmos, o quanto angustiado e quantos problemas os salmistas não tiveram. Mas aí você lê na continuidade dos Salmos, como diz o Salmo de número 3, quando Davi fugiu de Absalão, seu filho que o perseguia, ele vai colocar no final do Salmo, dizendo que muitos eram seus adversários, muitos tinham se levantado contra eles, diziam sobre ele que não havia salvação em Deus para ele, que todos do povo se levantaram contra ele por todos os lados para o destruir, mas no final ele vai dizer que a salvação vem do Senhor e que a bênção de Deus é sobre o seu povo. Então ele experimentou a salvação de Deus quando ele viveu um momento de crise de ter que fugir do próprio filho. Portanto, no momento de crise é que a gente vai ter que colocar a nossa confiança, a nossa fé em Deus. Tiago vai dizer em Tiago 2,19 que até os demônios acreditam que Deus existe e temem. Então não basta só acreditar que Ele existe, mas como diz, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Só que se eu não entender que assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obras está morta. Então não basta só eu ter fé, eu confiar. Eu preciso caminhar em direção àquilo que eu vou fazer, que eu vou colocar minha fé em prática. No momento de crise é que a gente fica mais vulnerável. No momento de crise é que a gente reconhece a nossa falibilidade. No momento de crise é que a gente vai saber o quanto que a gente depende de Deus. E que o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa arrogância, a nossa confiança em coisas que a gente tem, em coisas materiais,
vão ter que diminuir, vão ter que desaparecer. Então eu quero continuar falando com você sobre isso amanhã. Então eu te peço, compartilhe do vídeo, clica aí no seu Instagram, nesse botãozinho aí, compartilhe com as outras pessoas, aí que você está no Facebook. E amanhã eu vou falar como que a gente vai começar a usar do trabalho, como que o trabalho vai nos levar a colocar nossa fé em prática, e como que a gente vai ter uma nova perspectiva, entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Amém? Vamos fazer uma oração. Pai, no nome de Jesus, te louvamos e agradecemos por mais esse dia, por todas as coisas. Te agradecemos, Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Nos faz entender que as crises são temporais, são sazonais, que elas passam, mas que o teu reino permanece para sempre. E aqueles que creem em ti vivem para sempre. E tudo vai cooperar para que Cristo seja aperfeiçoado em nós. Portanto, Senhor, nós oramos agora, em unidade, mesmo estando longe, para que o Senhor nos ajude a colocar a fé em prática e a trabalhar conforme tudo que nós estamos passando para vencer. No nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Muito obrigado por estar conosco. Amanhã às 8 horas nós voltamos. Hoje à noite, mensagem do reino para você às 8 horas ali no nosso canal do YouTube. Compartilhe o vídeo, deixe um joinha para você que está no YouTube, se inscreva no canal, ative as notificações, propague a palavra de Deus junto conosco para que essa palavra possa alcançar mais vidas. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.